Bom, nós vamos iniciar hoje uma série da Epístola a Tiago, e nós vamos falar hoje sobre o capítulo de número 1 de Tiago. Eu quero que você abra comigo, Tiago, capítulo de número 1, a partir do versículo 1, amém? Todos acharam? Tiago, capítulo de número 1. Tiago, capítulo de número 1, versículo de número 1, diz assim, irmãos: Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição, e o rico deve orgulhar-se caso passe a viver em condição humilde, porque o rico passará como a flor do campo, pois o sol se levanta, traz o calor, a seca, a planta, cai então a sua flor e a sua beleza é destruída. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Meus irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombra inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que Ele criou. Meus amados irmãos, tenham isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar, tardios para irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece. Aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai logo se esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática desta lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Se alguém se considera religioso, mas não refreia sua língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades, e não deixar se corromper pelo mundo. Quem está feliz com o que está acontecendo hoje na sua vida? Quem não está feliz com o que está acontecendo hoje na sua vida? Tem alguém aqui? Levanta as duas, né? Porque ora temos coisas que estão acontecendo que nos deixam feliz, ora há coisas que estão acontecendo que não nos deixam feliz. O crente vive duas coisas: provação e tentação. A provação vem de Deus, oriunda do Senhor. A tentação, ela vem exclusivamente daquilo que a Bíblia chama de concupiscência, ou seja, aquilo que está dentro de nós, que é uma maldade advinda do pecado. O diabo e o mundo também promove tentação, mas a sua raiz é o nosso eu. Então o crente sofre duas coisas: provação e tentação. A provação vem do Senhor, a tentação vem do nosso próprio eu e das nossas concupiscências. O texto que nós lemos é a Epístola de Tiago. Hoje nós vamos começar uma série de exposição na Epístola ao Tiago.
Capítulo de número 1, nós vamos olhar esse capítulo no dia de hoje. Acredito que vamos conseguir extrair a maior parte do que diz o capítulo. Quem escreveu Tiago? Vamos nos contextualizar. Tiago, aqui, sem sombra de dúvida, teologicamente, a maioria esmagadora é o Tiago, irmão do Senhor. Irmão de Jesus, que quando Jesus estava ainda pregando, ministrando, executando o seu ministério, ele não cria nele, tinha uma dificuldade, aonde os evangelhos vai dizer que os próprios de sua família não criam. Mas após a ressurreição, Tiago se tornou um grande homem de Deus na vida da igreja, a ponto de que Atos 15 vai dizer que ele era um bispo na igreja, um dos grandes líderes da igreja. Tiago escreve essa epístola aos dispersos, às 12 tribos dispersas, ele escreve a judeus que não estavam mais no território de Israel. E ele escreve endereçando a eles, diante de todas as provações de enfermidade, de perseguição, de luto, de dificuldades que eles estavam passando. E Tiago começa dizendo o seguinte: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Aqui, quando nós estávamos cantando, e eu cheguei aqui nessa casa, pedindo ao Senhor: Senhor, como que nós podemos nos alegrar? Nos alegrar quando nós não temos boas notícias. E a Escritura vai dizer que não depende disso. Não precisamos de uma boa notícia para nos alegrar. Ela vai dizer simplesmente: se alegre, regozije no Senhor. E olhando com mais sinceridade para a Escritura, o que eu vejo? Ela diz para nós que é um mandamento. É um mandamento você sorrir. Vocês estão entendendo nessa noite? Não, é um mandamento nós sorrirmos, nós nos alegrarmos no Senhor sempre. Regozijai-vos no Senhor, vos digo, regozijai-vos sempre. Então, quando o Tiago fala isso, irmãos, tem de grande alegria em passardes por tribulações ou provações. Ele está falando para um povo que entendeu que Deus disse a eles para se alegrar sem que tenha nada disponível para nos alegrar. E ele vai dizer: seja motivo de diversas provações. Esse termo usado, diversas provações, ele tem no seu contexto original diversas cores. É a mesma palavra usada para diversas cores. É como se o Senhor estivesse dizendo para você: você tem diversas cores de provações. Azul, preta, rosa, amarela. Você tem diversas cores de provações. E qual é o objetivo delas? Porque Deus coloca sobre nós provações. Podemos dizer juntos: provações são do Senhor. Tentação sou eu. Então, se a provação vem do Senhor, o que Ele está querendo com a gente? O que Ele está querendo com a gente quando a gente olha o carro, a gasolina do carro acaba? A gente fala: provação. Quando o carro quebra, provação. Nem sempre é uma aprovação que Deus está endereçando para você, falando o seguinte: aprenda, vai ser um mecânico. Não é isso que Ele está dizendo, não. Ele está dizendo para nós: precisamos rever talvez algumas coisas. Rever algumas coisas que acontecem conosco, chamando de provação, e Deus está querendo dizer alguma coisa para nós, dizendo: olha, eu estou querendo te aperfeiçoar nisso, a ser um crente mais cuidadoso, a ser um crente antecipado. E aí o termo provação que nós olhamos aqui no texto é um termo usado para o mesmo aquilatar, ou seja, aquilo que define o quilate de algo precioso. Quantos quilates tem essa grama de ouro? Então o Senhor está pegando a sua fé e fazendo o seguinte: deixa eu ver quanto que pesa, qual que é o valor dessa fé. E por isso que Ele permite-nos provações. Provações é o meio pelo qual Deus testa a moeda da sua fé. É o meio pelo qual Deus testa a sua fé e lhe denuncia o que está no coração. Ele denuncia para você o seu nível de sinceridade. Ele denuncia para você o seu nível de vitalidade. Você sabe de uma coisa? Eu aprendi uma coisa diante de Deus. Roberto, a hora que você levantou a mão, eu falei: uau, eu estou levantando a mão. Eu aprendi uma coisa diante de Deus. Tem dias que Deus fecha o tempo,
melhor dizendo, vou rebobinar. Você já teve essa sensação que em dias nublado, parece que o negócio fica meio sem vida, né? Não dá uma tristeza, né? Parece, meu Deus do céu. Só eu que sinto isso? Vocês são humanos também, sentem? Oh, meu Deus. Então não estou falando em Marte, Senhor. Então a gente tem esse sentimento, mas foi o dia que se estabeleceu. A gente acordou, o dia está nublado. Nossa, dá aquele ar gélido do tipo, nossa, tem que trabalhar hoje, aquela coisa, né? Difícil. Aquele sentimento meio tristonho, né? Ok. Só que foi o dia que estabeleceu essa situação. Eu entendi uma coisa no Senhor, que há dias que Ele nos permite passar por dias nebulosos assim. E o que Ele quer extrair de nós? A nossa vitalidade de alegria, a nossa vitalidade de disposição, de sinceridade, de santidade. Mas espera aí, Deus faz isso? Ele pega Jesus, falei igual mineiro agora. Ele pegou Jesus lá no batismo, Kleber, Jesus batizando, e o céu aberto. Eu já disse isso um monte de vezes, eu amo falar isso, porque eu me identifico totalmente com isso. Deus falando do céu, tu és meu filho amado em quem me compraz. O Espírito Santo, o texto diz em Marcos que impelia. Então o próprio Deus promoveu aquele encontro. Então eu percebo que Deus, Ele Ele coloca coisas na nossa vida para aquilatar a nossa sinceridade, aquilatar a nossa vitalidade. Nós que falamos assim, para mim está tudo certo, se acontecer está tudo certo, se não acontecer também está tudo certo. Aí o Senhor vem e faz, tranca a porta, vamos ver se fica tudo certo mesmo. Quem já percebeu isso na comunhão com Deus? Mas por que Ele faz isso? Porque Ele é um Deus que gosta de fazer com que a gente sofra? Não, o texto diz, meus irmãos, considerem motivos de grande alegria passar por diversas tribulações ou provações, porque é o meio pelo qual Deus extrai de nós, aquilata de nós a nossa fé. E aí Ele vai continuar dizendo, no seu versículo de número 3, Ele vai dizer, pois vocês sabem, ou seja, já está claro para você ou não está claro, que tudo que você passa, que você chama de provação, veio do Pai. Vocês sabem que a prova da vossa fé produz perseverança. Ele está dizendo, o meio pelo qual Deus produz perseverança é te colocando em prova da sua fé. Agora, a perseverança, ela tem uma beleza na Escritura. Qual é? A perseverança é a capacidade de transformar a tribulação em triunfo. Aleluia! A perseverança é a capacidade de transformar uma tribulação em triunfo. Eu brinquei aqui a respeito do carro. Eu sei que muitos de vocês já tiveram essa situação, onde o carro parou. E a gente olha e pensa, e agora? Como que eu vou chegar no trabalho? Já aconteceu isso com alguém aqui? Já, né? Já, né? Porque eu entendi uma coisa no Senhor. Se Ele está decidido a nos provar, para gerar em nós perseverança, que é a capacidade de nós passarmos por uma tribulação em triunfo, Ele também está determinado em nos dar uma providência daquela provação. Consegue entender? Então Ele não nos coloca em nada. Quando o texto bíblico diz assim, que nós não passamos por nada que não possamos suportar, significa que Deus, Ele colocou sobre nós, na nossa jornada, uma capacidade de experimentar uma providência logo mais. Só que essa providência, ela é o ponto final da nossa perseverança. A perseverança vai até onde, pastor? Até onde a providência chega. É a providência? É providência. Ligou o carro, amém, beleza, vamos então embora. A providência e a capacidade de nós transformarmos em triunfo é justamente isso, você olhar para a tribulação e para a prova e dizer, você não determina o meu amor, amém? Você não determina a minha expectativa de fazer o que eu preciso fazer. Aleluia. Isso é perseverança. E sabe de uma coisa que eu aprendi com o Senhor?
Essa é complicada. Parece que o Senhor quer de fato extrair de nós o mais puro azeite, porque Ele olha para nós e fala o seguinte: está acreditando que vai chegar? Espera mais um pouco. Ele pega o relógio e a gente está esperando Ele vir com a providência, né? Senhor, e a providência não vai chegar? Aí Deus pega o relógio: esqueci. Esqueci do relógio. E aí a gente entra em crise. Oh Senhor, o tempo está passando, o tempo está passando. E Ele vem para nós e diz o seguinte: deixa eu te explicar o que é perseverança. Capacidade de passar por uma tribulação ou prova em triunfo, dizendo: alguma coisa vai acontecer aqui. Abraão, quando Deus disse a ele: sacrifica o teu filho Isaque, o teu único filho Isaque. Abraão pega o menino. E aí Abraão tem um negócio, deixa eu abrir um parênteses aqui. Irmão, fica entre nós, Abraão fez isso sem Sara saber, porque o texto bíblico não diz que Sara conversou com Abraão. E aí o texto bíblico diz que Abraão sai de manhã. Isso é um problema, tá, mulheres? É um problema. Não façam, homens, o que Abraão fez. Abraão, mas pastor, podemos tirar coisas que não devemos fazer, que os homens fizeram? Claro que sim, claro que sim. Abraão pegou o menino e foi com o menino de madrugada, 3 dias caminhando. E o menino olha para ele e fala o seguinte: pai, cadê o cutelo? Está aqui, a lenha está aqui, e o sacrifício, pai? Meu irmão, você consegue entender o que o coração de Abraão naquele momento sentiu? E o sacrifício, pai? Isaac fez a mesma pergunta que depois João foi responder no batismo: cadê o cordeiro, pai? João no batismo, quando olha para Jesus e diz: este é o cordeiro. Aleluia. Respondendo a pergunta lá de Isaac: cadê o sacrifício, pai? E aí quando Abraão vai levando o seu filho Isaac, o texto diz que ele chega até Moriá, ele amarra o menino, pega o cutelo, e segundo culturalmente, ele provavelmente ele cumpriu isso e deu os 7 passos para que ele pudesse cravar o cutelo e sacrificar o menino. E o texto bíblico diz que ele estava determinado a realizar, porque o autor de Hebreus vai dizer o seguinte: ele sabia, por uma questão de perseverança, capacidade de transformar a tribulação, a prova, em triunfo, que Deus poderia, de Isaque, porque ele ia sacrificar o menino, botar fogo no menino, holocausto, oferta queimada. E eles tinham convicção que Deus faria até mesmo ressuscitar Isaque das cinzas. É o que diz o autor de Hebreus. A capacidade de Abraão de perseverança é o que eu te digo: copia, observa, porque uma aflição de um pai tendo que sacrificar um filho a pedido de Deus, não é a pedido de um imperador, a pedido de Deus. Não existe nenhum registro na escritura que Abraão vira para Deus e fala o seguinte: mas, ô Senhor, eu te conheci ontem, lá em Gênesis 12 aproximadamente, e o Senhor já está me pedindo isso? Calma aí, vamos começar a relação de uma forma mais devagar. Não, 22 de Gênesis, 10 capítulos posteriores, Deus já falou: está na hora, teu único filho, a quem amas, porque você não ama Ismael, a quem amas? Isaque. E ele faz isso. A capacidade de Abraão de triunfar sobre a prova, a perseverança dele fazia com que ele olhasse para o menino e falasse: o menino vai queimar, vai virar cinzas, mas Deus vai ressuscitar ele. Quando o menino perguntou: cadê o sacrifício? Ele disse: Deus proverá para si um cordeiro. Deus proverá para si. E sabe de uma coisa? Quando Deus providencia, eu vou te dizer isso no Espírito,
Quando Deus traz uma providência para a sua vida, antes de mais nada, não é para você, é para Ele. Porque Ele glorifica o seu próprio nome quando Ele é o seu provedor. Se Ele glorifica o seu próprio nome quando é seu provedor, sabe o que Ele está dizendo para nós? A minha glória não darei, nem o meu louvor à imagem de escultura. Eu, o Senhor, não darei a minha glória. Então Ele é interessadíssimo em providenciar tudo que a prova vai exigir para que o nome dele seja glorificado. E que segurança que nós temos de levantarmos as nossas mãos em louvor dizendo: meu Deus, não há nada que eu faça que Deus vai se esquecer. Quantos conseguem entender isso nessa noite? E aí nós olhamos para o texto de Tiago ainda, ele vai mostrar para nós o seguinte, que a perseverança, ela precisa alcançar uma completude. Qual é? Vamos lá, versículo de número 4, o texto diz assim, ó. Meu Deus, não era tempo não. A perseverança deve ter ação completa. A ação completa é justamente isso, sem reserva de desistência. Sem reserva de desistência deve ser a nossa jornada. Por quê? Porque o fim que vocês sejam maduros e íntegros sem que falte em vocês coisa alguma. Nós temos uma dificuldade com relação à palavra perfeição. E aí nós pensamos assim: não sou perfeito. Quando você diz não sou perfeito ou não posso ser perfeito, para a Bíblia é maduro. Você está dizendo para a Bíblia, está dizendo o seguinte: não, eu não posso ser maduro. Mas sim, podemos ser perfeitos. E quando alcançamos a perfeição? Alcançamos a perfeição quando a nossa perseverança não encontra espaço para desistência. Consegue entender? Quando você persevera até o fim e apalpa a providência divina, experimenta a experiência divina, a Bíblia diz que esse ato é chamado por Tiago de maturidade e integridade da sua fé. Isso é profundo demais, irmão, quando a gente olha a Escritura, e a Escritura dizendo a sua jornada, ela está dizendo: se você não desiste, se você não retrocede, se encontra na Escritura um status de maturidade. Não cansemos de fazer o bem, não é assim que está escrito? Não cansemos de perdoar, não cansemos de falar aquilo que precisamos falar, porque isso faz com que nós alcançamos completude e integridade em Deus. Aí Tiago vai falar uma coisa que nós sempre vamos nos deparar na tribulação, na aprovação. Qual é? Eu não sei o que fazer. Você já teve essa pergunta já na sua vida, sim ou não? Sim, eu não sei o que fazer. Não sei o que fazer com o meu casamento, não sei o que fazer com meus filhos. Os meninos estão uma praga, não sei o que fazer, está desobedecendo, não sei o que fazer. Não sei o que fazer com a relação com a minha irmã, com o meu irmão, não sei o que fazer. Eu me lembro, alguns anos atrás, citei isso pela manhã, o pastor Felipe está aqui, até brinquei, né? Felipe é um empreendedor nato, né? Esses dias eu estava pensando em ti, cara. Eu falei, cara, o homem é um empreendedor mesmo. Ele tinha uma loja de purificador, né? Hoje Felipe está no ramo de produtos alimentícios. Gostou, hein? E ele tinha uma loja de purificador, concorrente, meu irmão. Vocês vão entender. Eu e minha esposa precisamos de que o nosso orçamento melhorasse. Quem que oferece emprego? Meu irmão? Não, Felipe. E aí você sabe de uma coisa: concorrente, irmão, tá aquela coisa. Meu irmão, não acredito que a Julie vai trabalhar com o Felipe concorrendo comigo. Pois é, acredite, estamos precisando urgentemente que minha esposa trabalhe. Naquela hora eu vi um conflito, irmão. Conflito com o meu amigo e com o meu irmão. Eu falei, meu Deus, como agora? E aí nós entendemos uma coisa: isso é chamado provação ou tentação? Foi o eu ou foi Deus que enviou? Quem que vocês acham? Tempo. Coloca o tempinho aqui, Rafa. Provação ou tentação, Santos? Provação.
Onde estava o interesse de Deus aí? Mexer na relação do irmão, mexer na relação do amigo. Aí Deus coloca esse negócio. Felipe não podia vender, sei lá, verdura, sei lá, alguma outra coisa. Meu Deus do céu, vai vender purificador. E aí foi. Senhor, o que fazer? E meu irmão, né, nervoso, eles falaram, teu irmão foi imaturo. Não sei se eu teria o mesmo sentimento que o dele. Não posso dizer. Enfim. E aí, daquele conflito todo, que eu e minha esposa olhamos para o outro, amor, precisamos orar. Porque olha como o texto diz. Vamos lá. Já volto no versículo de número 5. Olha só. Se alguém de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente de boa vontade, e lhe será concedida. Tiago está se referindo, o que eu estou falando acima, as provações que eu estou falando acima, haverá um momento na sua jornada de provação, que você não vai saber o que fazer. Quando você não souber o que fazer, peça sabedoria a Deus, que a todos dá livremente. Já viu aquela cena de dinheiro assim, ó? Ele dá provação, ele dá a sabedoria livremente, o tanto que você for precisar. E aí nós oramos, Senhor, e agora? O conflito está instalado, a provação está instalada. O que fazer? Quando a Escritura diz que se você pedir sabedoria a Deus, Ele vai dar, vocês acham que é mentira ou verdade, irmãos? Verdade. Oramos, iluminação na mente. Seu pai e sua mãe. Meu pai e minha mãe. Sim. Fui até o meu pai e minha mãe, falei, pai e mãe, está acontecendo isso, casado. É a sabedoria que o Senhor nos deu. Pai e mãe, é o seguinte, nós precisamos isso, qual a opinião de vocês? O que vocês falar, nós vamos fazer. Minha mãe está ali, né? Agora que eu vi, mãe. Se eu estiver falando alguma coisa errada, deu problema. E o que eles falaram, minha mãe vai lembrar disso, falaram, não, meu pai e minha mãe foram unânimes, vocês estão precisando, não tem motivo. E essa foi a sabedoria que Deus deu nesta provação. Aí eu fui, liguei para o meu irmão, falei, chama meu irmão de Tim, é o seguinte, falei com o pai e com a mãe, até falei que se eles falassem o contrário eu não ia aceitar, porque eu consideraria como uma palavra de direção. Eles falaram isso. Aí meu irmão, tá bom. Aos ânimos, que pai e mãe, né, irmão, bota a presença. E eu não tinha pensado nisso, porque a sabedoria na provação, ela pode ser pedida, é o que Tiago está dizendo. E isso para mim foi uma experiência muito significativa, por quê? Porque foi algo que eu olhei por um lado e falei, não tem como, eu não quero estar em conflito com o meu irmão, e também não quero estar em conflito com a minha mesa. E aí o texto diz, é necessário sabedoria para a aprovação, porque a sabedoria que a Escritura está dizendo não é acadêmica, é prática. Deus pega pela sua graça, pelo seu pedido, ilumina a sua mente, e você consegue compreender. Hoje pela manhã nós oramos, nós vamos orar no final, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos orar, e nós oramos pela manhã, por uma situação onde a pessoa, o pedido de oração dela foi na questão financeira. Pastor, não sei o que fazer, eu estou sofrendo provação na questão financeira. E a provação na questão financeira é muito significativa, por quê? Porque Deus mostra muitas coisas para nós. Ele mostra muitas coisas, uma delas a má administração, outra a falta de exploração dos recursos que estão aí nas suas mãos, os talentos que você tem, que podem ser vendidos, que podem ser comercializados, e você não dá. Então a provação financeira é tão significativa que nós podemos também pedir sabedoria a Deus e dizer, Senhor, olha essa provação, me traz iluminação. O que é, Pai? O que é? E Tiago vai garantir para nós o seguinte, pode pedir, mas faça uma coisa, quando você for pedir, peça com fé,
Por que com fé? Porque você vai precisar esperar. Você vai precisar ter estabilidade, porque ele vai dizer o seguinte, olha, peça porém com fé, versículo de número 6, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante a onda no mar, levada e agitada pelo vento. Quando Noé entra na arca, ele estava muito bem com Deus, sim ou não? Muito bem com Deus. Mas o mundo lá fora não estava bem com Deus, o mundo lá fora agitando de um lado para o outro. O que a Escritura vai nos dizer, se nós tivermos segurança no Senhor, pode acontecer tudo, pode virar, comércio pode dar errado, economia pode bagunçar, mas se nós estivermos na arca, que o Senhor nos direcionou pela sua sabedoria a construir, olha o mistério de Deus, o dilúvio pode acontecer, aleluia, porque estamos fazendo exatamente o que Ele nos deu, sabedoria para edificar, aleluia. Então, irmãos, talvez você vai orar, pedindo sabedoria a Deus para determinada provação, e talvez o crente que está em casa, por alguns motivos ou outro da pandemia e tudo mais, salvo esses, e você vai ter sabedoria que você precisa voltar à comunhão. Você precisa voltar à comunhão. Você precisa não somente voltar à comunhão dos cultos do domingo, mas você precisa voltar à comunhão das casas, onde o pastor Felipe está executando junto com os apacentadores com muita graça. A reunião nas casas, aonde nós conseguimos experimentar tanta graça de Deus, porque talvez você vai orar e você vai perceber uma coisa, que a sua provação talvez seja o afastamento da comunhão com os santos, porque olha como está escrito em Provérbios, que aquele que se isola, ele insurge, ou seja, ele se levanta altivamente contra a própria sabedoria. Talvez muitos de nós estamos deprimidos, e você vai olhar, Senhor, que provação é essa? Estou tão deprimido, que provação é essa? Eu estou tão angustiado, eu não vem uma tristeza em mim, que eu não sei de onde vem, e o Senhor vai te iluminar a tua mente, e vai dizer o seguinte, sabe de uma coisa que você precisa? Exemplo, Fábio, você está precisando fazer uma caminhada com o Felipe, bater um bom papo com ele, e nesse bom papo com ele, a sabedoria é essa, que todo esse sentimento que você está sentindo vai ser suprido pela comunhão com o teu irmão. Quantos conseguem entender isso que o Senhor está nos mostrando? Então, Ele está dizendo que essa sabedoria, ela vem na provação. Olhamos para os nossos filhos e falamos, mas que menino que está praga, esse menino está desobedecendo toda hora, tudo que eu falo, esse menino não faz. Talvez nós precisamos orar e Senhor, me dá sabedoria para como lidar com esse meu filho abençoado. E esperando no Senhor, sendo perseverante, a capacidade de triunfar, de pensar, Deus vai me dar uma direção. E talvez Deus vai iluminar na sua mente o seguinte, sabe de uma coisa, você está precisando, tomar um sorvete com o teu filho, sozinho. Mas... e aquilo vem na sua mente de uma forma que é uma convicção, uma certeza que isso vai trazer fruto. Vamos lá então. Não sei se vocês estão compreendendo o que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo que as nossas provações têm sabedoria dada por Deus para como resolvê-las. E aí o texto ainda continua ainda. Se você for pedir, peça com fé. Não seja uma pessoa de ânimo dobre. Versículo de número 8. Deixa eu preciso terminar. Mas vocês vão me dar mais 10 minutos? Amém, não convenceu não. 10 minutos? Amém, aí convenceu. Versículo de número 8. O texto diz assim, vamos ler o 7. Está dizendo para você pedir com fé. Ele está dizendo, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor. Tal pessoa qual? Aquele que é levado de um lado para o outro, como a onda do mar, porque ele está pedindo, duvidando. Aí ele está dizendo, não pense que ele vai receber alguma coisa do Senhor. Versículo de número 8, pois tem mente dividida, em algumas traduções, ânimo dobre.
ânimo dobre. Ânimo dobre é duas almas, dois pensamentos, mente dividida e é estável em tudo que faz. O texto de Tiago está dizendo o seguinte: santo, santo de Deus. A hora que você for pedir alguma coisa ao Senhor, não tenha divisão na sua mente. Funde os seus pensamentos para que você não experimente da parte dele uma não resposta do que você está pedindo. Vou traduzir em outras palavras: se você for pedir ao Senhor alguma coisa com dois pensamentos, não tendo convicção do que estás pedindo, o texto diz assim: não pense que esse homem vai receber alguma coisa do Senhor. Por quê? Primeiro ele precisa resolver a sua estabilidade e depois pedir ao Senhor. Amém? Então o texto está mostrando para nós que o ânimo dobre é um problema na nossa vida. Aquele do tipo: agora eu vou servir, agora eu vou servir, pode me colocar, pastor, para servir. De repente o santo começa a servir e falar: nossa, não sabia que tinha que chegar tão cedo no culto. Não sabia, né, Ari? Tinha que chegar tão cedo no culto, né? Meu Deus do céu. Então o ânimo dobre, ele começa a entrar em nós e trazer em nós uma instabilidade daquilo que o Senhor projetou para o nosso coração. Aí o texto vai mostrar para nós. Vamos voltar aqui. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não tem como essa palavra não falar com todos. Vocês estão me entendendo? Talvez você vai dizer o seguinte: pastor, você conhece algumas coisas e você está falando no texto, mas eu preciso ler o texto. Amém? Aí ele vai dizer: não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois o que tem mente dividida é estável em tudo que faz. Deus está dizendo o seguinte: olha, se você não estabilizar o seu sentimento, a sua alma dobre, tudo que você for fazer vai ter duplo sentido, vai ter dupla decisão, vai ter dupla situação. E Deus está dizendo para nós: irmãos, nós precisamos ter uma estabilidade. Olha, hoje eu vou começar a semana. Não, hoje eu vou começar a semana no meu trabalho, não olhando para nada que está aqui, que esse pessoal que me dá problema. Eu vou pensar e vou focar no meu trabalho. Aí você começa a segunda-feira, a terça, a quarta, tal. Aí chega na quinta, você começa: nossa, já começou a me atrapalhar no serviço, já começou a me trazer dificuldade. Ou você que tem o seu negócio lá, Isaías Sola, no negócio de vocês começam a semana e diz: não, essa semana eu creio que o Senhor vai fazer tudo que precisamos. Tudo que precisamos Ele vai fazer por nós, porque nós cremos na providência divina. E aí começa a segunda, a terça, a quarta, e as coisas não começam a acontecer. E aí o que acontece? A tendência de absorvermos o ânimo dobre é quase que certa, porque você vai olhar e falar o seguinte: será que vai acontecer o que na segunda eu pensei? A Escritura vem para nós, vem dizer o seguinte: santo, presta atenção, se você não resolver essa alma dividida aí, você vai ser duplo em tudo. Você vai chegar numa pizzaria para comer uma pizza e sentar, e você vai falar o seguinte: eu quero pizza de calabresa. Aí alguém fala o seguinte: calabresa? Você gosta de calabresa? Não, então pode ser frango então. Aí o outro do lado fala: que? Você gosta de frango? Frango catupiry? Pode ser portuguesa. Eu não sei se eu estou sendo claro usando esses exemplos. Se nós não tivermos o ânimo dobre resolvido, nós vamos ser inconstantes em tudo, até para comer. O Espírito de Deus está falando ao seu coração, sim ou não? Porque eu estou com medo de continuar lendo, porque está falando muitas coisas comigo. E eu quero concluir por aqui, porque nós vamos ainda ter muitos textos ainda, e apenas eu quero terminar com a tentação, que eu disse provação e tentação. A tentação vem de nós, a tentação vem do pecado que é em nós, e o texto vai dizer ainda para nós sobre este assunto. Ele vai dizer o seguinte:
versículo de número 13. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Sabe aquele jovem que ele tem problema com imoralidade, e de repente ele, nossa, apareceu aqui. Será que é Deus que colocou para eu vencer? Não. O texto diz, vamos ler de novo. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Estou sendo tentado por Deus. É o abençoado que vai lá e procura as coisas para ver. E só aparece porque ele viu antes. Não é assim a internet? Então, ninguém é tentado a não ser pela sua própria concupiscência. Olha só, é tentado pelo próprio mal, desejo, e sendo arrastado e seduzido por ele. A tentação é pecado? Não. A tentação não é pecado. E alguém disse num certo momento que absorvi isso para mim: quem confessa a tentação não confessará pecado. Tiago está mostrando, o crente sofre duas coisas: provação e tentação. Como que a tentação acontece? Ela acontece dentro de nós porque nós somos atraídos pela nossa própria concupiscência. Eu falei sobre imoralidade, mas talvez você será atraído pela própria concupiscência de querer ser outra pessoa. Como assim? Jacó olha para seu irmão Esaú e o seu pai pergunta: quem está aqui? Ele diz: Esaú. Às vezes nós olhamos com o nosso sentimento de uma cobiça tão grande e precisamos ser honestos naquilo que somos, no que diz respeito à nossa depravação total, que a Escritura vai dizer que está aqui. Então é isso que nos tenta, isso que nos arrasta. Eu sou potencialmente tentado quanto você, potencialmente, em todas as áreas da vida humana eu sou potencialmente tentado quanto você. Agora, qual que é a diferença? O texto diz o seguinte, que existe um espaço entre a tentação e a consumação do pecado. Ele vai dizer que funciona assim, você é tentado pelo próprio mau desejo, sobe nos seus sentimentos o mau desejo, e o que você tem que fazer? Então esse desejo, tendo concebido, ele não pode ser concebido. Quando Jesus disse assim, que quando o homem ele peca, quando ele olha para uma mulher com intenção impura, ele já pecou. A gente assusta com isso e fala: mas como assim, de você olhar para uma mulher com intenção impura, você já pecou, não teve nenhum coito. Jesus está sendo claro no que Tiago explica. O fato de conceber o seguinte pensamento: se aquela mulher me der a oportunidade, eu aceito. O texto bíblico diz que você deu a luz ao pecado. E o que vai acontecer daí? Ele vai dizer, o pecado, uma vez que ele deu a luz, ele é consumado. Consumado gera morte. Então o que nós temos que fazer? Aplacar a tentação, porque essa é a genealogia do pecado. E por que nós somos tentados? Por causa de nós mesmos. E qual que é a oportunidade da tentação? 3 coisas: firmarmos no amor de Deus, firmarmos no temor de Deus e firmarmos na satisfação em Deus. Porque quando a tentação vem de um homem pensar numa outra mulher, ele tem a oportunidade de ter satisfação em Deus, de que a esposa dele é aquela que o satisfaz em tudo. Isso é uma satisfação em Deus, isso é temor de Deus, isso é o amor de Deus. Então, irmãos, diante dessa realidade chamada tentação, esposo, não deixe de falar o que sentes à sua esposa. Esposa, não deixe de falar ao seu esposo o que está sentindo. E aqui eu digo em todas as áreas da sua vida.
Filho, não deixa de falar à sua mãe, ao seu pai, o que estás pensando. Por mais absurdo que seja, pastor, eu estou pensando no pensamento de morte, eu tenho vontade de morrer. Essa é uma tentação que muitos que se encontram em uma situação difícil, eles querem viver, mas não podem, porque a vida não corresponde de acordo, vão pensar em morrer. Então, se isso for confessado, não vai ser consumado e não vai gerar a morte. Quantos estão entendendo? E eu quero terminar por aqui essa epístola ao Tiago, e eu quero pedir para você ficar de pé e assim nós orarmos. Quantos foram enriquecidos pela Escritura nesta noite? Amém? Irmãos, você que está nos visitando, você que está chegando agora, nós somos uma igreja que temos buscado a ser doutrinária. Nós acreditamos no mover do Espírito, nós acreditamos nos dons, mas nós acreditamos na doutrina. Amém? Eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma na provação e na tentação. Amém? Você crê comigo? E eu quero nesta noite orar por você.